Os rebeldes não cederam ante essas palavras pronunciadas por José com gritos e lágrimas, nem consideraram seguro trocar de estratégia. Entretanto, o povo se inclinou pela deserção. O povo queria ceder. Os facciosos que mandavam lá não. Por isso que esses líderes facciosos é que são um problema. Uns vendiam suas posses a um preço muito baixo e outros seus objetos mais valiosos, engoliam suas moedas de ouro para que não as descobrissem os bandidos, e logo depois aconteceu uma infinidade de coisas, né? E aí entra os horrores da fome em Jerusalém. Os ricos, por sua parte, estavam expostos igualmente à morte se permanecessem na cidade, pois com a desculpa da deserção, executavam-nos por causa de seus bens. A loucura dos rebeldes crescia tanto com a fome, e a cada dia aumentava mais a força desses dois males, a fome e os rebeldes. Não havia trigo à vista de nenhuma parte, os rebeldes estavam nas casas e as revistavam, se encontravam algo, maltratavam seus habitantes por não terem entregado, e se não encontrassem nada, os torturavam por terem escondido o trigo com tanto esmero. Você está vendo aqui um Estado Islâmico judaico, né? Quer dizer, vamos supor que um lado você tem os Estados Unidos e do outro você tem o Islã, o Estado Islâmico radical. E de outro lado você tem o Islã moderado, porque é óbvio que existem pessoas que seguem o islamismo que não matam pessoas. Claro que existe, né? Independente se a escritura dê precedente a isso ou não, a escritura do Alcorão, mas enfim. Então você imagina o que ocorre na Síria, né? Você tem formas de sunitas mais radicais e outros mais amenos, e ao mesmo tempo você tem uma luta que coloca os inocentes como uma espécie de no meio do sanduíche ali, né? É terrível, isso estava acontecendo aqui na guerra dos judeus. E quem sofria, claro, a grande vítima foram os inocentes. Os corpos desses infelizes eram a prova para saber se tinham ou não provisões. O que ainda se mantinha em pé pareciam possuir abundância de alimentos, embora fossem deixados em paz os que estavam consumidos. Pois acreditavam que era ilógico matar os que iam morrer de fome imediatamente. Então, quem estava morrendo de fome deixava morrer. Quem precisava matar. Muitos trocavam em segredo seus bens por uma só medida de trigo, no caso de que fossem ricos, e de cevada no caso dos pobres. Logo, se fechavam nos locais mais recônditos de suas casas, e alguns, devido à sua intensa fome, comiam o trigo sem moê-lo, e outros o cozinhavam, segundo lhes permitia a necessidade e o medo. Em nenhuma casa se colocava na mesa, retiravam-se os alimentos do fogo, ainda crus, e os devoravam. Os detalhes são impressionantes. Eu vou pular aqui, mas é muito, muito triste mesmo você ver isso. Os torturadores não passavam fome, olha só. É sempre assim, né? Pois teriam sido menos cruéis se tivessem atuado assim por necessidade, mas o faziam por demência e para reunir provisões para os dias vindouros. Saíam ao encontro as pessoas que se arrastavam até as guarnições romanas para recolher plantas silvestres e erva, e quando acreditavam que já se haviam livrado dos inimigos, lhes roubavam tudo quanto traziam. A que preço, né? Essa liberdade messiânica, a que preço? Não é à toa que Jesus foi grandemente exaltado, né, cara, se a gente for ver, porque que absurdo que ocorreu ali nessas facções em vista de defenderem a suposta liberdade do povo, matando o próprio povo. Típico de um revolucionário, né? Muitas vezes esses pobres homens lhes suplicavam e invocavam o terrível nome de Deus para que lhes permitissem ficar com uma parte do que tinham coletado, não se incorrer perigo. No entanto, não lhes davam absolutamente nada. Ao contrário, tinham que se contentar com não ser assassinados depois de haver sido despojados. Então tinham que agradecer. Você vai ser despojado e eu não vou te matar, você vai morrer de fome. Agradeço. Era isso que acontecia. Tito castiga os prisioneiros judeus, sua crucificação. Vê como existia a crucificação mesmo? Primeiro século? Pois é. Tito progredia na construção das terraplanares, apesar dos muitos ataques que lhe faziam os soldados judeus desde o Alto das Muralhas. E mesmo enviou um destacamento de cavalaria e lhes ordenou que fizessem emboscadas contra os que saíam pelo barranco em busca de alimentos. Alguns desses eram combatentes que não se conformavam com os saques que faziam, e bem que a maioria eram pessoas pobres do povo e que o medo de seus familiares os impedia de desertarem. Entretanto, era pouco seguro deixar livre as pessoas que tinham sido presas à força, e ele sabia que vigiar tantas pessoas suporia ter prisioneiros a seus guardiões. Não obstante, não impedia essas execuções, sobretudo porque tinha a esperança de que rebeldes talvez, ao vê-las, se renderiam. Deixa eu ler antes aqui, só para ver uma coisa. A fome os fazia mais atrevidos para sair da cidade, certo?
das pessoas. Somente lhes faltavam que fossem pegos pelo inimigo depois de ter se esquivado dos guardiões. Quando eram surpreendidos pelos romanos, se defendiam à força e depois da luta lhes parecia que já não era o momento de suplicar. Eram castigados, submetidos a todo tipo de tortura antes de morrer e crucificados frente à muralha. Então, olha a bondade romana aqui, né? Você crucificar o seu inimigo. Uma guerra. E você sabe que em termos de crucificação a pessoa não morre de uma hora para outra. Ela vai sofrer ali. Então o cara sai de um lugar onde estava sendo oprimido pelos rebeldes, pelos facciosos, por causa da grande fome que estava passando. Quando ele sai da cidade, ele encontra os romanos, que envia de alertar aqueles que estavam lá na cidade, que eram das facções, crucifica essas pessoas para mostrar, tá vendo? Ó, não vou ter piedade de vocês. Tá. Cara, que situação terrível. Né? Bom, os soldados romanos, por ira e por ódio, para ironizá-los, executavam de várias formas os que prendiam. Eram tantas suas vítimas que não tinham espaço suficiente para colocar seus corpos, nem cruzes para cravar seus corpos, de tanta gente. Os rebeldes estavam tão distantes de trocar de atitude diante da visão destes sofrimentos, que, pelo contrário, tiveram eles a habilidade de utilizá-los para enganar o resto da população. Nossa, isso aqui é muito similar ao que acontece com o Hamas, né? Ou, enfim, com alguns grupos aí, terroristas que usam, né, crianças, mulheres, pessoas velhas, como escudos humanos. Tá aí, judeus fizeram isso. E é um crime aqui, ao meu ver, tanto dos romanos quanto dos judeus. Quem padeceu aqui foi a vítima. E mais, levavam arrastados até a muralha os familiares dos desertores e os cidadãos que queriam chegar a um acordo de paz. Eles mostravam o que passavam os que iam para o lado dos romanos, e eles diziam que aqueles que tinham sido capturados eram suplicantes judeus, não prisioneiros de guerra. O que dá para entender aqui é o seguinte, que muitos que saíram lá morrendo de fome se defendiam à força e depois da luta lhes parecia que já não era momento de suplicar. Então, os que os romanos matavam eram aqueles que não suplicavam. É o que dá para entender. Essa artimanha deteve a muitos deles, que estavam dispostos a desertar, até que se soube a verdade. Apesar de tudo, alguns foram correndo imediatamente até o lado romano, como se dirigissem até um castigo seguro. Se é para ser castigado, eu vou do lado do inimigo, porque o inimigo é menos cruel do que o meu próprio povo. Pois pensavam que a morte nas mãos dos inimigos era um descanso em comparação com a fome, já que morrer de fome é uma coisa assim terrível. Tito mandou cortar as mãos, olha só o nível da bondade romana. Hein? Tito mandou cortar as mãos de muitos dos prisioneiros para que não parecessem desertores e os enviou a Simão e a João. Aconselhou-os que pusessem fim já à sua atitude, que não os obrigaria a destruir a cidade e que, com esse arrependimento neste último momento, salvariam suas próprias vidas, uma pátria tão poderosa e um templo que não compartilham com ninguém mais. O general romano recorria às terraplanagens e, ao mesmo tempo, instigava os que trabalhavam neles para que os fatos não tardassem em dar cumprimento às suas palavras. Diante dessas exortações, os judeus das muralhas insultaram ao próprio César e a seu pai. Gritavam que depreciavam a morte, pois preferiam morrer com honra antes de serem seus escravos. É mais ou menos o que acontece hoje com o Estado Islâmico e com os Estados Unidos, né? Embora não queira comparar aqui os Estados Unidos da América com Roma, né? Porque é uma coisa também muito diferente e é um anacronismo exagerado. Disseram que infligiriam aos romanos todos os males que pusessem enquanto lhes houvesse um sopro de vida, que não lhes importava a pátria que, como ele mesmo disse, vai ser destruída, e que para Deus o universo é um templo melhor do que havia ali. Portanto, esse santuário será salvo por aquele que o habita, e que, ao tê-lo como aliado, ririam de todas as ameaças que não se pode cumprir, pois o resultado depende de Deus. Estas são as frases que gritavam e que mesclavam com insultos. O drama é enorme aqui. Esses judeus ainda acreditavam que Deus estaria do lado deles, né? Mesmo fazendo toda a atrocidade que eles estavam fazendo. Antíoco e os macedônios. Enquanto ocorria isso, apresentou-se Antíoco Epífanes como um grande
com um grande número de soldados de infantaria, rodeado de sua guarda pessoal, chamados macedônios. Deve ser, bom, onde eu entendi aqui, deve ser um descendente, né, do Antíoco Epifânio, lá da época dos Macabeus, não sei. Todos da mesma idade, de estatura alta, recém-saídos da adolescência, armados e instruídos à maneira macedônia, de onde tomaram seu nome, ainda que a maioria não fosse daquela nação. Pois resultou que, de todos os reis submetidos aos romanos, o soberano de Comagene era o que estava em uma situação mais próspera, antes que experimentasse a troca da fortuna. Aqui ele demonstrou também, em sua velhice, que não tinha que chamar a ninguém feliz até que já estivesse morto. Mas no momento em que ele falava com todo o seu esplendor, seu filho, Antíoco Epífanes, que estava presente então neste cerco diante, disse que se assombrava que os romanos vacilassem em atacar a muralha. Este era um lutador, uma pessoa audaz por natureza e tão vigoroso que raras vezes errava em sua temeridade. Tito lhe sorriu e lhe disse: o esforço é de todos. Aí tem mais alguns acontecimentos aqui. João descala e Simão destrói a terraplanagem dos romanos. Vamos ver. Tito rechaça o ataque dos judeus. Tito se reuniu em conselho com seus oficiais. Os mais ardentes pensavam que tinham que tentar um ataque à força contra a muralha com todo o exército. Aí está no decorrer ainda da luta, né? Estragos da fome e atrocidade dos rebeldes. Os judeus perderam toda a esperança de salvação desde o momento em que eles cortaram as saídas da cidade. A fome se intensificava e devorava o povo por casas e famílias. Os telhados estavam cheios de mulheres e crianças desprotegidas, e as ruas de anciãos mortos. As crianças e os jovens vagavam deformados como fantasmas pelas praças e caíam ali onde a dor se apoderava deles. Cara, que drama, cara. Tenta imaginar isso, olha. Os telhados estavam cheios de mulheres, de crianças desprotegidas. As ruas de anciãos mortos. As crianças e os jovens vagavam deformados como fantasmas pelas praças e caíam ali onde a dor se apoderava deles. Os enfermos não tinham forças para enterrar seus próximos. E os que ainda conservavam seu vigor não queriam fazê-lo devido à grande quantidade de cadáveres que havia e porque não sabiam o que lhe poderiam acontecer. Eram numerosos os que caíam mortos sobre os corpos, a quem estavam dando sepultura, e muitos os que colocavam em suas tumbas antes que chegasse a hora de morrer. Não havia prantos nem lamentos em meio dessas desgraças, sendo que a fome deixava à margem os sentimentos. Os que estavam agonizando contemplavam com olhos secos e com a boca apertada o que os havia precedido no descanso eterno. Um profundo silêncio e uma noite cheia de morte se estendeu pela cidade, se bem que os bandidos eram ainda mais cruéis que essas desgraças que estavam ocorrendo. Entravam nas casas que se haviam convertido em tumbas. Nossa, casas virando tumbas. Despojavam os cadáveres, tiravam-lhes a roupa e saíam rindo. Colocavam as pontas de suas espadas nos corpos mortos ou atravessavam alguns deles que ainda estavam vivos no solo para examinar a lâmina de sua espada. Deixavam perecer nas mãos da fome os que suplicavam que lhes emprestassem seu braço e sua espada. Todos os que expiravam com seus olhos fixos no templo morriam vendo os rebeldes que ainda permaneciam vivos. No princípio, estes ordenaram enterrar os cadáveres com dinheiro do tesouro público, porque não suportavam seu fedor, mas logo, diante da impossibilidade de continuar com isso, jogavam-nos nos abismos próximos às muralhas. Outra passagem bem interessante. Matança em Jerusalém. Simão executa, o faccioso executa o sumo sacerdote Matias. Simão executou não antes, sem submetê-lo à tortura, a Matias, por quem ele se havia feito dono da cidade. Este era filho de Boeto, descendente dos sumos sacerdotes, pessoa
de grande confiança a respeito entre a população. Estou confiando aqui, lembrando, no relato do Flávio Josefo. Tá? Enfim. Quando o povo foi maltratado, existem várias críticas que você pode procurar, autores, livros que podem questionar a intenção do Josefo, enfim, eu não estou aqui para julgar isso agora neste vídeo. Quando o povo foi maltratado pelos zelotes, em cuja cabeça já se encontrava João, ele convenceu para que deixasse entrar na cidade Simão em ajuda, sem estabelecer nenhum acordo com ele e sem esperar nenhum mal por sua parte. No entanto, quando chegou, apoderou-se da cidade e considerou a Matias como um inimigo igual aos demais, e a recomendação que este último havia feito ao povo em seu favor foi tida como uma prova de sua simpatia. Simão fez que Matias comparecesse diante dele, acusou-o de ser favorável aos romanos e condenou-o à morte junto com seus 3 filhos, sem conceder-lhe a possibilidade de defender-se, pois o quarto de seus filhos havia se apressado em refugiar-se ao lado de Tito. Simão ordenou matar por último a Matias, que lhe suplicou que o executassem antes que seus filhos fossem mortos, e que lhe pediu também este favor em gratidão por ter aberto as portas da cidade. Matias foi conduzido a um lugar frente aos romanos e degolado depois de seus filhos, que morreram diante dos seus olhos. Aí você está falando, você pensa, né? Estado Islâmico degolando inúmeras pessoas inocentes, vítimas. Está aí. Os rebeldes judeus fizeram a mesma coisa. Já que assim se haviam encarregado Simão e Anano, filho de Bagadato, que era mais cruel de seus antecessores. Simão lhe dizia com ironia que fazia isso para ver se vinham em sua ajuda aqueles que com ele queriam escapar, e proibiu enterrar seus corpos. Na continuação foram assassinados um sacerdote, Ananias, filho de Masbalo, um dos personagens notáveis da cidade, o secretário do conselho, Aristeu, natural de Emaús, e com ele 15 cidadãos ilustres. Também prenderam e puseram vigilância ao pai de José e proclamaram publicamente a proibição de confabular e de reunir-se em um mesmo lugar na cidade, por medo de uma traição. Tiravam a vida sem um julgamento prévio ao que se congregavam para lamentarem-se juntos. E é aquilo, se você coloca o cristianismo nesse contexto, e você pensa, puxa vida, se esses caras tivessem ouvido o que Jesus tinha dito, isso jamais teria ocorrido. Né? No entanto, o próprio Jesus sabia, né, da dureza do coração daqueles que o cercavam, né, dos seus contemporâneos. Aí vai falar aqui sobre Judas, não o Judas cristão, claro. Depois vai falar sobre José ser ferido. Né, ele foi ferido na cabeça por uma pedra. Caiu sem sentido, mas aí disseram que ele tinha morrido, mas isso não aconteceu. Basicamente aqui, esse é o resumo do livro 5 da Guerra Judaica. Tá? Não falei muito dos números dos mortos, porém, aqui no final do livro ele fala: porque hei de contar por um estes desastres? Maneu, filho de Lázaro, que nesses dias passou para o lado de Tito, disse que por uma só porta que estava ao seu cuidado, haviam retirado 115.880 cadáveres. Olha o tamanho da tragédia. 115.880 cadáveres. Deste dia 14 do mês de Jântico, que era quando os romanos haviam estabelecido seu acampamento diante da cidade até o novilúnio do mês de Panema. É a mesma coisa que acontece no cristianismo. Você tem cristãos que foram vítimas, efetivamente vítimas, inocentes, que eram pessoas boas. Você tem cristãos criminosos, que não eram vítimas, mas eram obcecados pelo poder, que mataram em nome de Deus. No caso dos judeus, não vinculado meramente à religião, mas ao nacionalismo, eles mataram milhares de pessoas e milhares morreram também nas mãos dos romanos. Todos eles eram gente humilde. Maneu não estava encarregado pessoalmente disso, mas que em nome do Estado pagava aos que o faziam e por isso necessariamente tinha a conta dos mortos. Os familiares deram sepultura aos demais. Seu enterro consistia em tirar os mortos e jogá-los fora da cidade. Muitos cidadãos notáveis que escaparam depois de Maneu manifestaram que pelas portas havia sido retirado um total de 600.000 cadáveres, pessoas de baixa condição, embora não se pudesse saber o número dos demais. Disseram também que, ao não ter mais força
para transportar fora os corpos dos pobres, os amontoavam nas casas maiores e as fechavam com chave. Cadáveres amontoados não é novidade para o povo judeu, né? O Holocausto da Alemanha nazista, isso aqui nos faz recordar disso. Acrescentaram que uma medida de trigo se vendia por um talento, e que por isso, ao não ser possível sair da cidade para recolher ervas por causa do cerco, alguns chegaram a tal extremo de necessidade que buscavam nas fossas e entre os estercos velhos dos bois e comiam sobras que eles deixavam. O que antes nem sequer podia ver se convertia agora em seu alimento. Quando os romanos escutaram essas histórias, se compadeceram deles, enquanto que os rebeldes, ainda que o tenham visto, não se arrependeram, mas permitiram que tais desgraças caíssem também sobre eles, pois os havia cegado o destino que já pairava sobre a cidade e sobre eles mesmos. Esse é o fim do livro 5 da Guerra dos Judeus. No livro 6, você tem ainda a continuidade de todo o processo de guerra entre os facciosos e os exércitos do general Tito. Uma ocorrência onde os judeus fracassam seu ataque, vai dizer, os homens de João reforçaram a segurança pelo lado da Torre Antônia, em vista de que poderia acontecer em caso da destruição da muralha, antes que os inimigos a cercassem com os aríetes, atacaram as obras. Entretanto, não conseguiram seu propósito, sendo que saíram com tochas e sem chegar a terraplanagens, voltaram atrás tendo esfriado bastante suas esperanças. Quando os judeus se retiraram, os romanos cercaram a muralha com as Helépolis, apesar de que desde Antônia eles jogassem pedras e todo tipo de objetos que a necessidade proporcionava aos inimigos. Ainda que os judeus tivessem muita confiança na muralha e menosprezassem as máquinas, entretanto, tentavam impedir que os romanos não os cercassem. Esses últimos, como acreditavam que os hebreus se esforçavam em impedir o ataque a Antônia, por causa da debilidade do muro, como tinham a esperança de que suas estruturas estariam enfraquecidas, aumentaram seus esforços. Os golpes contra o muro não cessavam, sendo que os romanos, que não paravam de receber projéteis e não cediam a nenhum dos perigos que lhe vinham de cima, mantinham ativas as Helépolis. No entanto, como estavam em desvantagem e eram golpeados pelas pedras, outros soldados cobriam seus corpos com escudos e socavam as junções da muralha com suas mãos com palanques. Desta forma, com grande esforço, removeram 4 blocos de pedra. A noite fez que descansassem um pouco, entretanto, veio abaixo de repente o muro, abatido pelos aríetes, ao ceder uma mina pelo lugar onde João havia aberto uma galeria para fazer frente às primeiras terraplanagens dos adversários. Esse sucesso produziu nos ânimos dos dois bandos reações inesperadas. Os judeus que logicamente deveriam ter se amedrontado aumentaram seu valor porque a Antônia ainda continuava em pé. Ainda mais porque o muro não havia caído de forma inesperada e tinham tomado precaução para isso. Por sua parte, a correspondente alegria dos romanos pela queda desapareceu ao ver outro muro e os seguidores de João haviam levantado atrás daquele no seu interior, né? Mas o ataque contra esse segundo muro parecia mais simples que o precedente, pois era mais fácil de escalar graças aos escombros, né? Foi construído aí às pressas. Acreditavam que este era muito mais frágil que a Torre Antônia e que poderia ser destruído com rapidez por tratar-se de uma construção provisória. Apesar disso, ninguém se atreveu a subir por ele, pois a morte era certa para os que se arriscassem nesse primeiro instante. Tito faz um discurso aqui aos soldados. Ele vai dizer aqui, companheiros de luta, aconselhar realizar façanhas que não comportem perigo não é glorioso para os que são convocados e supõe um sinal de covardia para quem convocou. Creio ser necessário animá-los a entrar em ação somente neste caso de empreitadas arriscadas, já que convém que para outros atos cada um os faça por sua conta. Em consequência, eu mesmo lhes confesso que é difícil a escalada do muro. No entanto, também lhes digo que para os que aspiram ao valor é muito conveniente lutar contra as dificuldades, que é belo morrer com glória, e que não ficará sem recompensa a nobreza dos que afrontarem o risco dos primeiros. Na continuação, vou detalhar-lhes estes pontos.
Existia, obviamente, um aspecto estoico aqui, né? Principalmente por parte dos romanos, porque se eles aderissem, por exemplo, àquela concepção de um tal Epicuro, certamente isso enfraqueceria muito os exércitos. Então era muito conveniente para Roma que os seus soldados se vinculassem a uma mentalidade filosófica estoica. Então é isso mais ou menos que o Flávio José vai falar aqui. Bem interessante. Depois vocês podem ler inteiro aí no livro. Ele vai falar do Sírio, dos sírios escalando a muralha. Vamos ver aqui, os soldados romanos avançam até o templo. Vamos ver essa. 2 dias após 20 dos guardiões que vigiavam as terraplanagens se agruparem, né, juntaram-se também ao porta-estandarte da Quinta Legião, assim como também 2 soldados das tropas de cavalaria e um trombeteiro, e na 9ª hora da noite. E aproximaram em silêncio de Antônia atrás dos escombros, mataram os primeiros sentinelas, e se encontravam dormindo, né, e se apoderaram da muralha e ordenaram tocar a trombeta. Ao ouvi-la, os demais guardiões despertaram de repente e escaparam antes de ver quantos eram os soldados que haviam subido, pois o medo e a trombeta os havia feito imaginar que havia escalado o muro uma grande quantidade de inimigos. Quando César ouviu o sinal, rapidamente fez armar seus soldados e foi o primeiro em chegar lá em cima com seus oficiais e com um grupo de soldados escolhidos. Os judeus se refugiaram no templo e os romanos penetraram nele e pela galeria que João havia aberto contra as terraplanagens dos adversários. Os rebeldes dos 2 bandos de João e de Simão, de forma separada, cercavam os romanos sem deixar em nenhum momento de fazer demonstração de uma grande força e ardor. Pois tinham, né, a ideia de que a entrada dos romanos no santuário significava o final da conquista. Para estes, era o princípio do triunfo. Aconteceu um duro combate junto à entrada do templo. Os romanos tentavam à força tomar o lugar e os judeus os rechaçavam até Antônia. Nem as flechas nem as lanças tinham utilidade para uns e outros, sendo que combatiam corpo a corpo com suas espadas na mão. Na batalha, não era possível perceber em qual bando se lutava, já que os homens estavam misturados e desordenados por causa do pouco espaço que tinham e os gritos não se podiam entender devido ao alvoroço. Nos 2 campos, a matança foi muito grande. Os combatentes destroçavam com suas pisadas os corpos de caídos. Em qualquer dos pontos para onde se inclinassem o ondular do confronto, sempre se escutavam gritos de ânimo dos vencedores e lamentos dos vencidos. Não havia lugar nem para fugir, nem perseguir, sendo que se produziam avanços e retrocessos com quase a mesma desordem que se fazia entre as fileiras. Os que se encontravam nos primeiros postos não tinham outro remédio que morrer ou matar, pois não havia escapatória. Os que iam atrás em um e outro bando empurravam à força os seus próprios companheiros que iam adiante, sem deixar-se espaço para combater. No entanto, o arrojo judeu se impôs sobre a experiência romana e os efetivos deste último começaram a ceder por todas as partes, pois estavam lutando desde a hora 9ª da noite até a 7ª da noite do dia. Os judeus, como uma multidão, deram vazão à sua valentia diante do perigo da conquista da cidade que os ameaçava, embora os romanos estivessem apenas com uma parte de suas tropas, já que as legiões ainda não haviam chegado ao alto, apesar de que os combatentes tivessem colocado suas esperanças nelas, portanto pareceu-lhes ter conquistado Antônia. Ele vai falar aqui do centurião Juliano. Fim do sacrifício perpétuo. Bom, se é perpétuo, como que pode ter um fim, né? Mas enfim, vamos ver isso aqui. Tito ordenou aos soldados que estavam com ele acabar com as estruturas de Antônia e abrir assim uma entrada fácil a todo o exército. Tito mandou dizer a João, o mesmo que antes, a saber que havia se apoderado dele um funesto desejo de lutar, que lhe permitia sair do combate com quanta gente quisesse, sem arrastar consigo a sua cidade e o templo, né? Que deixaria de manchar o lugar sagrado e de ofender a Deus. Tito lhe permitia celebrar sacrifícios que haviam sido interrompidos com os judeus que ele elegesse. José, para que eu pudesse entender, não somente João, mas também os demais, comunicou-lhes em hebraico as palavras de César. Fiz-lhe inumeráveis rogos para, José dizendo, né, para que respeitassem sua pátria, para que afastassem do templo o fogo que já ardia e dirigissem a Deus sacrifícios de expiação de seus pecados. O povo reagiu com desespero e silêncio a essas palavras, se bem que o tirano, após encher a Joséfo de insultos e maldições, acabou por acrescentar que nunca teria medo de conquista da cidade, porque
estas pertencem a Deus. Em resposta a essa afirmação, Josefo disse aos gritos: em verdade tu tens conservado pura a cidade para Deus e seu santuário. Permanece sem mancha, tampouco terás cometido nenhuma impiedade contra aquele a quem esperas ter de aliado, sendo que ainda recebe os sacrifícios acostumados. Maldito, se alguém te corta o alimento diário e consideras um inimigo, em troca tu tens arrebatado a Deus seu culto perpétuo, esperas tê-lo como aliado na guerra? Deixa a culpa de teus pecados aos romanos, que agora se preocupam com nossas leis e tentam se restabelecer para Deus os sacrifícios que tens interrompido, os próprios rebeldes interrompido. Quem não iria lamentar-se e chorar pela inesperada troca que se produziu em Jerusalém se os estrangeiros e os inimigos endereçam a ela sua impiedade? Embora tu, um judeu que foi educado em nossas leis, te comportas com elas pior que aqueles. Não é algo vergonhoso arrepender-se dos crimes no momento, constitui um bonito exemplo para ti, se queres salvar tua pátria, no caso do rei judeu Jeconias, né, que teria pedido perdão e tal. Antigamente, quando por culpa do próprio monarca vinha contra ele o exército babilônico, saiu da cidade voluntariamente antes que se apoderasse dela, e se ofereceu com sua família de bom grado à escravidão, para assim não entregar aos inimigos estes santos lugares, e não ver arder a casa de Deus. Por isso as leituras sagradas de todos os judeus celebram este rei e sua recordação imortal, sempre vivo, em seu decorrer através dos séculos, se transmite à posteridade. É um exemplo bonito, João, ainda que dele derive algum perigo. Eu te garanto o perdão dos romanos. Lembras que eu te aconselhei que sou da tua nação e que te prometi que sou judeu, pois é necessário ter em conta quem é o conselheiro e de onde procede, que nunca eu viva como prisioneiro de guerra em uma situação tal que renegue minha origem ou esqueça minha pátria. É o orgulho do rebelde, é difícil de se lidar. De novo me enojas e me insultas a gritos. Reprovações ainda maiores mereço, eu que contra o destino te exorto e me esforço para salvar aos que já foram condenados por Deus. Josefo dizia essas palavras com gemidos e lágrimas, e os soluços entrecortavam sua voz. Isso daria um belíssimo filme. Eu não sei se, acho que não tem filme sobre a queda de Jerusalém, mas daria um belo filme. Os romanos também se apiedaram de seu sofrimento e se admiraram de sua fortaleza. Em troca, os partidários de João se entusiasmaram ainda mais contra os romanos, pois desejavam apanhar a Josefo. O discurso comoveu a muitos notáveis judeus, alguns por medo dos guardas dos rebeldes permaneceram em seus postos. Ainda que estivessem seguros de sua própria ruína na cidade, havia outros que esperavam o momento de escapar sem perigo e se refugiaram ao lado dos romanos. Aí, nova exortação do Tito. Ele vai dizer: malvados, não tendes colocado esses baloastros diante do recinto sagrados? E o Tito aqui, muito desgosto pela situação, voltou a fazer as seguintes reprovações dos homens de João. Então se vocês são malvados, porque vocês colocam esses balaustrada diante dos recintos sagrados. Não tendes colocado ali pilares com inscrições em grego e em nossa língua para proibir que nada cruzasse o parapeito, latim e grego. Não os autorizamos a executar os que os atravessaram, ainda que fossem romanos os que o fizeram. Por que agora criminosos pisoteais no templo, inclusive sobre os cadáveres? Por que manchastes o santuário com sangue estrangeiro e de seus compatriotas? Ele vai falando aqui. Ocorre um ataque noturno dos romanos. Ocorre depois uma ofensiva judaica. E aí você tem um incêndio dos pórticos. Ele vai colocar incêndio dos pórticos do templo. Entretanto, os judeus que sempre haviam sido prejudicados nos combates, como a guerra pouco a pouco chegava ao fim, já no templo, cortaram os membros infectados da mesma maneira que se faz com o corpo, com gangrena, antes que se estendesse a enfermidade. Queimaram o pórtico do lado noroeste, pela parte que se comunicava com a Torre Antônia, e logo demoliram com ele uma extensão de 20 côvados, de modo que assim começaram a incendiar com suas próprias mãos o santuário. 2 dias depois, no dia 24 do mês mencionado, os romanos incendiaram a base do pórtico contíguo a este. Depois que a chama se estendeu por uns 15 côvados, os judeus, por sua vez, derrubaram seu telhado e, sem abandonarem em nenhum momento de suas tarefas, cortaram suas conexões com a Torre Antônia. Por isso, ainda lhes era possível impedir os romanos queimarem os pórticos. Eles não fizeram nada diante da propagação das chamas, senão calcular o benefício que lhes podia acarrear a extensão do fogo. Por outro lado, não cessavam as armadilhas em torno do templo, uma vez que a guerra se desenrolava sem cessar, entre pequenos grupos que saíam a enfrentar-se uns contra os outros.
Naqueles dias, um judeu, homem de baixa estatura, de aspecto miserável, sem nenhuma distinção nem por sua origem nem por nenhuma outra qualidade, chamado Jonathan, se aproximou da tumba do sumo sacerdote João, cheio de soberba, proferiu contra os romanos numerosos insultos e desafiou o melhor deles a encará-lo frente a frente. A maioria dos soldados que estavam alinhados à sua frente não prestou atenção. Alguns, logicamente, tinham medo, no entanto, outros se apoderaram de ideia racional de não lutar contra um homem que queria morrer. Né? Afinal de contas, sabe como é que é, né? Pois os que têm perdido toda a esperança de salvação têm um ardor excessivo e não respeitam nada, nem a Deus mesmo. Portanto, não é próprio de um valente, senão de um temerário, enfrentar pessoas de quem não se obteria uma importante vitória e por quem resultaria perigos vergonhosos caso fosse derrotado. Questão de prudência. Eu vou contar essa história, você pode ler no livro. Outro caso bem interessante aqui, ó. Fome se apodera dos sitiados e há caso de antropofagia. Triste. Ó, caiu um grande número dos que a cidade estavam sendo vítimas da fome. Desgraças que passavam, a gente já está sabendo disso, né? Com efeito, em cada casa, se aparecia ainda uma sobra de comida, surgia uma luta entre os que tanto se queriam, chegavam aos tapas pela pouca comida. Nem sequer se fiavam de que os mortos não tivessem nenhum alimento, senão que os bandidos revistavam, inclusive os que estavam morrendo, pois alguns fingiam que morriam, no entanto guardavam alguma comida sobre as pregas das roupas. Então os caras estavam investigando isso até os próprios mortos. Né? Esses indivíduos com a boca aberta pela fome, como cães raivosos, iam balançando de um lado para o outro quando caminhavam. Batiam-se contra as portas como bêbados e, ao não poder fazer outra coisa, entravam 2 ou 3 vezes na mesma casa em uma hora. A necessidade os fazia levarem de tudo aos seus dentes. Recolhiam e se confortavam em comer o que nem sequer se dava ao mais imundo e monstruosos animais. No final, não se abstiveram nem de seus cinturões e das sandálias, sendo que arrancavam a pele de seus escudos e mastigavam. Alguns também chegaram a comer pequenas porções de feno velho, e certos indivíduos vendiam uma mínima quantidade destas migalhas por 4 dracmas áticas. O cara estava vendendo feno para os outros comerem. Que necessidade tinha de falar de falta de vergonha pela fome que leva a comer produtos não comestíveis? Pois vou expor um fato como nunca se viu entre os gregos nem entre os bárbaros, algo que é terrível de contar e incrível de ouvir. Eu, pela minha parte, para não parecer ante posteridade que inventa história, aqui o José se defendendo, né? Com gosto omitiria contar essa desgraça, se não tivesse inumeráveis testemunhas entre pessoas em minha própria época. Portanto, faria um favor à minha pátria se renunciasse a contar os relatos das desgraças que ao povo padeceu. Uma mulher, das que habitavam no outro lado do Jordão, chamada Maria, filha de Eleazar, da aldeia de Betezuba, ilustre por nascimento e por suas riquezas, se refugiou em Jerusalém com o resto da população e ali sofreu um saque. Os tiranos tiraram dessa mulher seus bens, que haviam trazido desde a Pérea, e os capangas daqueles, em suas excursões diárias, lhe arrancavam o resto dos objetos preciosos que lhe sobrou e alguns alimentos que tinha. Uma tremenda indignação se apoderou da pobre mulher e com insultos e maldições provocava muitas vezes contra si mesmo os ladrões. Mas como nenhum deles, nem por raiva nem por piedade, a matava, e ela estava cansada de buscar algo para comer, como a fome ia se apossando de suas vísceras, de sua medula, e seu furor ardia mais que a fome, então tomou por conselheira a ira diante da necessidade e cometeu um ato contrário à natureza. Esse aqui é o grande acontecimento, que terrível. Apanhou seu filho, que ainda era uma criança de peito, e disse: criatura desgraçada, por que a mantenho viva no meio desta guerra da fome e da revolta? Se vivermos para isso, então os romanos nos escravizarão, mas a fome chega antes que a escravidão, e os rebeldes são pior que um ou outro. Vamos, seja você meu alimento, um espírito vingador para os perturbadores e uma lenda para a humanidade, a única que faltava entre as desgraças judias. Enquanto dizia isso, matou seu filho, logo o assou, comeu a metade e o resto escondeu. Em seguida, os rebeldes apareceram diante dela, e ao perceber o abominável odor de carne humana, a ameaçaram em degolá-la imediatamente, se não lhes desse a comida que havia preparado. Então ela lhes disse que lhe havia guardado uma parte e descobriu que restava do seu filho. Espantaram-se ao vê-lo e caíram atônitos. Eles perceberam. Né? A mulher acrescentou: este é meu filho, e esta é a minha obra. Comei-no
pois eu também o comi. Nossa, o nível da desgraça é nível master. Jesus até fala no sermão onde ele aparentemente se remete ao final dos tempos, mas aqui, claro que não foi o final dos tempos, mas ele fala: nunca houve sofrimento tal como haverá na queda do templo e tal. E nossa, isso aqui é extremamente trágico. Continuando: não sejais mais calmos que uma mulher, nem mais dementes que uma mãe. Se tendes escrúpulos religiosos e não quereis minha vítima, deixai que eu, que já comi uma parte, acabe também com o resto. Os rebeldes saíram dali andando e tremendo. Esta foi a única vez em que foram covardes. Até os rebeldes acharam isso horrível. E deixaram, não sem pesar, este alimento para a mãe. Rapidamente pela cidade inteira se propagou a notícia do crime. Todos estremeceram ao pôr diante dos olhos essa atrocidade, como se eles mesmos tivessem se atrevido a cometê-lo. Esse não foi um pecado de uma mulher, mas um pecado de um povo. Os famintos se apressavam em morrer e consideravam-se felizes aqueles que tinham que morrer antes de ouvir e ver tais desgraças. Aí, olha só a reação do Tito e dos soldados diante dessa ocorrência aí. Em pouco tempo, os romanos se inteiraram também daquela matança. Uns não acreditavam, outros se compadeciam dela, e a maioria se encheu de um ódio maior contra a nossa nação. César se defendeu também desses feitos ante Deus, pois dizia que ele, por sua parte, havia oferecido aos judeus a paz. Ele tinha oferecido a paz para os judeus. Uma autonomia e uma anistia de todos os delitos que tinham cometido. Eles iriam ser anistiados, ainda os próprios facciosos. No entanto, eles tinham preferido o conflito à concórdia, a guerra à paz, a fome no lugar da abundância, e com suas próprias mãos tinham colocado fogo no templo, que os romanos haviam respeitado. Por isso os judeus mereceram esse tipo de alimento. Comer a própria carne dos seus filhos. Em consequência, Tito apagará o crime de devorar crianças com a destruição da pátria onde este fato teve lugar, e não deixará que no mundo habitado veja o sol uma cidade em que as mães se alimentam dessa forma. Aí Tito vamos destruir. Pedra sobre pedra, nada sobrará. Uma cidade que come seus próprios filhos não pode sobreviver. Embora dissesse essas palavras, pensava também no desespero dos judeus, já que os que tinham sofrido todas as pobrezas não poderiam recobrar a razão. Eles perderam a razão. Né? Quer dizer, situação tal que não esperar que essa mulher fosse razoável, né? Era pedir demais. Tamanho o desespero por conta da fome. Claro que nem toda mãe, obviamente, faria isso. Enfim. Aí teve o fracasso do ataque romano ao muro do templo. Tito ordena colocar fogo nas portas. Tito, ao ver que seu respeito por um templo estrangeiro produziu danos e mortes para seus soldados, ordenou colocar fogo nas portas. Então, ele resolveu colocar fogo no templo, pelo menos nas portas inicialmente. Conselho de guerra romana. No dia seguinte, Tito ordenou um destacamento no exército para apagar o fogo e deixar o caminho aberto nas portas para que sua legião pudesse subir com mais facilidade. Ele mesmo convocou seus oficiais. Bom, questão do incêndio do templo, né? Tito se retirou para Antônia com a decisão de atacar com todo o seu exército no dia seguinte, ao amanhecer, e assaltar o santuário por todos os lados. As chamas tiveram sua origem e sua causa nos próprios judeus. Quando Tito se recolheu, os rebeldes descansaram um pouco e atacaram de novo os romanos. Produziu-se um confronto entre os sentinelas do lugar santo e os que estavam apagando o fogo do templo interior, que repeliram os judeus e perseguiram até o santuário. Então, um dos soldados, sem esperar nenhuma ordem e sem medo pela envergadura da façanha, impulsionado por certo ímpeto divino, apanhou um tição aceso. Flávio José está dizendo, né? E levantando-o ao alto por um de seus companheiros, o jogou por uma janela dourada que, pelo lado norte, permitia entrar nas acomodações que havia ao redor do templo. Quando o fogo pegou, houve entre os judeus um grito de alarme, tentando apagar, sem preocupar-se com suas vidas e sem economizar forças, tendo em vista que o lugar que estava desmoronando. Um certo indivíduo foi correndo dar uma notícia a Tito. Este, que se encontrava na tenda, descansando da luta, deu um salto e, como estava, apressou-se em ir ao santuário deter o fogo. Seguiam-no todos os generais acompanhados pelos seus legionários,
em estado de excitação, produziu-se uma enorme gritaria e barulho ao pôr-se em movimento, sem nenhuma ordem, um exército tão grande. César indicava com a sua voz, com a sua mão direita, aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras nem prestaram atenção aos sinais de sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela própria cólera. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam diante a jogar o fogo no interior. Muitos morreram pisoteados entre si ao amontoar-se nas estradas, muitos caíram entre as ruínas do pórtico, que ainda estavam quentes e desprendiam fumaça, e assim sofreram a mesma sorte dos vencidos. Por sua parte, os rebeldes já não podiam prestar nenhuma ajuda, já que a morte e a deserção haviam se estendido por todo o lugar. Gente débil e sem armas, em sua maior parte do povo, foi degolada ali onde se encontravam ali mesmo, né? Foram degolados. Uma grande quantidade de cadáveres se amontoavam em torno do altar, pelas laterais do templo, corria muito sangue, e os corpos dos mortos caíam rolando de cima. Caramba, velho. Que coisa, hein? Davi e Salomão jamais esperariam uma coisa dessa. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo se dirigiu com seus oficiais ao interior, onde contemplou, infelizmente, o Santo dos Santos, Sancta Sanctorum do templo, e os objetos que nele havia, que superavam em muito a fama que sobre eles existia entre os estrangeiros, e não eram inferiores ao orgulho e à opinião que deles tinham os próprios judeus. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, e saiu fora. Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberálio, centurião de seus lanceiros, a obrigar a golpes os que desobedeciam. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e em um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que o castigava. Muitos dos legionários que eram movidos pela esperança de obter um saque, pois ao ver que o exterior era feito de ouro, tinham a ideia de que no interior estariam cheios de riquezas. Um dos que tinham entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Então a chama brilhou imediatamente no interior, os generais se retiraram junto com Tito, e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Dessa forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Alguém poderia lamentar imensamente a destruição da obra mais admirável de todas as que já tinham sido feitas, por sua grandeza, magnificência de cada uma de suas partes, e pela fama de seu lugar santo. No entanto, podia se consolar ainda mais com a ideia de que o destino é inevitável tanto para os edifícios e os lugares como para os seres vivos também. Há de admirar-se nessa circunstância a exatidão da coincidência temporal. Como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês e dia em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônios. Será que isso é verdade, cara? Eu vou pesquisar depois, mas o Flávio José está dizendo que a destruição se cumpriu no mesmo mês e dia em que antes tinha sido incendiado pelos babilônios. Que coisa incrível. Bom, depois a gente vê isso. Desde sua primeira construção que levou a cabo o rei Salomão até a ruína de hoje, no segundo ano do principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias. E desde sua reconstrução posterior feita por Ageu, está lá em Esdras 5.1, né? No segundo ano do reinado de Ciro, até a conquista de Vespasiano, temos 639 anos e 45 dias. As calamidades do incêndio do templo e seus arredores. Embora ardesse o templo, teve lugar por parte dos romanos um saque de tudo o que se encontravam e uma incontável matança de todos aqueles com que encontrassem, pois não tinham compaixão pela idade, nem respeito pela dignidade, foram degolados sem distinção crianças, velhos, leigos, sacerdotes. A guerra arrastava todo tipo de gente, tanto os que suplicavam como os que lutavam.
As chamas que se estendiam com intensidade produziam um fragor que se unia com os gemidos dos que caíam, devido à altura da colina e à magnitude da construção que ardia. Alguém podia pensar que era toda a cidade que ardia no fogo. Ninguém poderia imaginar nada maior e nem mais terrível do que o clamor de então. Trata-se do grito de guerra das legiões romanas em avanço, dos lamentos dos rebeldes rodeados pelo fogo e pelas armas da fuga do povo, que encurralando em cima de lanças se lançava cheia de espanto contra os inimigos e dos alaridos diante de seus próprios desditas. Aos gritos dos que se encontravam na colina se lhes unia o da população de uma outra parte da cidade, muitos debilitados e emudecidos pela fome. Quando veio o fogo do templo, tiveram de novo força para gemer e lamentar-se. A Pérea e as montanhas do redor produziram ecos que faziam ainda mais intensidade a gritaria. No entanto, o sofrimento era mais espantoso que o barulho. Podia-se ter pensado que a colina do templo fervia desde suas fundações, pois o fogo a cobria por toda parte. E que o sangue era ainda mais abundante que as chamas, e a morte maior que seus executores. Pois em nenhum lugar se via a terra sem cadáveres, sem que os soldados passassem por cima dos montes de mortos sem perseguição ou fugitivos. A multidão dos bandidos rechaçou os romanos. A duras penas pôde abrir-se passagem até o templo, enquanto que o resto da população fugia para o pórtico exterior. No princípio, alguns dos sacerdotes arrancaram e atiraram contra os romanos lanças do templo e sua base, que estavam cheias de chumbo. Logo, como não conseguiram nada e o fogo vinha sobre eles, se retiraram para o muro de 8 côvados de largura e permaneceram ali. 2 dos indivíduos mais eminentes dentre eles, que tinham a possibilidade de salvar-se, se entregassem aos romanos, ou de esperar a mesma sorte que os demais, se lançaram às chamas e morreram queimados junto com o templo. Meire, filho de Belgas, e José, filho de Dalel. Que coisa. Os romanos, ao ver que era inútil salvar os edifícios ao redor do templo, quando este estava queimando, queimaram tudo, assim como as ruínas dos pórticos e as portas, salvas 2, a do leste e a do sul, mas que logo também destruíram. Colocaram fogo assim mesmo nas câmaras dos tesouros, nas que tinham uma imensa quantidade de riqueza, numerosos vestimentas e outros objetos preciosos, para dizer em uma palavra, todos os bens dos judeus estavam guardados ali, já que para este lugar tinha levado os ricos as suas fortunas de suas casas. Os soldados chegaram ao pórtico que ficava no templo exterior, e nele se haviam refugiado mulheres, crianças e uma massa de 6.000 pessoas, de todo tipo de gente do povo. Antes que César tomasse alguma decisão sobre eles, ou desse alguma ordem aos seus oficiais a respeito, os soldados arrastados pelo furor fizeram arder o pórtico por baixo. Dessa forma sucedeu que pereceram tanto os judeus que se atiravam para livrar-se das chamas, como os que arderam nelas. Não se salvou nenhum deles. O culpado de sua destruição foi um falso profeta que naquele dia tinha conclamado publicamente as pessoas da cidade que Deus lhes mandava subir ao templo para receberem ali os sinais de sua suposta salvação. Naquele momento, muitos profetas tinham sido subornados, sim, subornados, por parte dos tiranos, dos rebeldes, para que instassem o povo a esperar a ajuda de Deus, pois assim seriam menos as deserções e aumentariam as esperanças dos indivíduos que tinham superado já o medo e as precauções também. Porque, com efeito, um homem se deixa convencer nas adversidades. Quando um falso profeta lhe promete o final de sua miséria, então ele, que a sofre, se entrega todo à esperança. Infelizmente, há uma falsa esperança. E aí o José vai falar aqui sobre presságios de oráculos sobre a catástrofe do templo. Ocorreram essas coisas, e a gente vai ver aqui. Vamos lá. Inclusive de um tal de Jesus, que não é Jesus Cristo, tido aí como sendo filho de Ananias. A gente vai lendo isso aqui, vamos ver. Bom, nisso então enganaram o povo, pessoas embusteiras e que falsamente diziam falar em nome de Deus. Não prestaram atenção nem acreditaram nos sinais evidentes que anunciavam o futuro catastrófico, sem que entendessem as próprias advertências de Deus, como se houvessem caído um raio sobre eles e precisassem de olhos e de espírito. Foi então quando sobre a cidade apareceu um astro, muito parecido com uma espada, e um cometa que
permaneceu ali durante um ano. O Flávio José está dizendo. Isso também tinha lugar antes da revolta e antes que se iniciassem as atividades bélicas, quando reunido o povo para a festa dos ázimos, no dia 8 do mês de Jântico, na hora nona da noite brilhou durante meia hora uma luz no altar e no templo com tanta intensidade que parecia um dia claro. Interessante, hein? Para os que não entendiam, isso era um bom sinal. No entanto, os escribas sagrados o interpretaram de acordo com os acontecimentos imediatamente posteriores. Por outro lado, na mesma festa, uma vaca que era levada para o sacrifício pariu um cordeiro no meio do templo. Nossa. Na sexta hora da noite, abriu-se uma porta oriental do templo exterior, que era de bronze, tão pesada que pela tarde as duras penas podia fechá-la 20 homens, e depois estava reforçada com ferrolhos de ferro e com estacas cravadas profundamente no solo do umbral, que estava feito totalmente de solo firme de pedra. Os guardiões do templo foram correndo comunicar ao comandante que subiu e sozinho teve força para fechá-la. De novo, os ignorantes, este sinal lhe pareceu muito favorável, pois para eles era Deus que lhes havia aberto a porta dos bens. No entanto, os entendidos pensaram que a segurança do templo havia caído por si mesma e que a porta se abria como um presente para os inimigos, e assim, entre eles, interpretaram o sinal como um indício evidente de destruição. Depois da festa, não muitos dias mais tarde, em 21 do mês de Artemísio, viu-se uma aparição sobrenatural maior da que se poderia crer. Creio que o que vou narrar agora parece uma fábula, se não contasse aos que viram com seus próprios olhos e não estivessem em consonância com estes sinais das desgraças que aconteceram depois. Vejamos. Antes de pôr o sol, viram pelos ares de todo o país carros e esquadrões de soldados armados que corriam pelas nuvens e rodeavam as cidades. Além do que, na festa chamada de Pentecostes, os sacerdotes entraram à noite no templo interior, como tinham costume para celebrar o culto, e disseram ter sentido uma sacudida e um ruído, e logo a voz de uma multidão dizia: "Vamos embora daqui." Caraca! Uau! É incrível como isso se acomoda, né, a ideia do Novo Testamento. É interessantíssimo. Aí aparece o profeta, que não se surpreendam com o nome, é Jesus, mas ele é filho de Ananias, não estamos falando de Jesus Cristo, tá? O José vai dizer o seguinte: mais terrível ainda que isso foi o seguinte: um tal de Jesus, filho de Ananias, um agricultor de classe humilde, 4 anos antes da guerra, quando a cidade se achava em uma paz e prosperava em importância, veio a festa, na qual todos acostumavam erguer tendas em honra a Deus, e de pronto se pôs a gritar no templo: "Vós do Oriente, vós do Ocidente, vós dos 4 ventos, vós que ides contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e contra as recém-casadas, vós contra todo o povo." Isso se assemelha muito com Jeremias, né? Vou voltar na descrição aqui, livro de Jeremias. "Ia por todas as ruas vociferando estas palavras, de dia e de noite. Alguns cidadãos notáveis se irritaram diante desses maus augúrios, aprisionaram esse tal de Jesus e lhe deram como castigo muitos golpes, mas ele, sem dizer nada em sua própria defesa e sem fazer nenhuma petição em particular aos que o atormentavam, seguia dando os mesmos gritos que antes. As autoridades judias, ao pensar que a atuação deste homem tinha uma origem sobrenatural, o que realmente assim era, o conduziram diante do governador romano. Ali, pelado e castigado até os ossos, não fez nenhuma súplica nem chorou, sendo que a cada golpe respondia com a voz mais forte que podia: "Ai de ti, Jerusalém." Quando Albino, que era o governador, lhe perguntou quem era, de onde vinha e por que gritava aquelas palavras, o indivíduo não deu nenhuma resposta, senão que não deixou de emitir seu lamento sobre a cidade, até que Albino julgou que estava louco e o deixasse livre. Antes de chegar ao momento da guerra, Jesus não se aproximou de nenhum dos cidadãos, nem se viu falar com ninguém.
sendo que cada dia, como se praticasse uma oração, emitia sua queixa. Ai de ti, Jerusalém! Não maldizia os que o golpeavam diariamente, nem bendizia os que lhe davam de comer. A todos lhe davam uma resposta, o funesto presságio. Gritava em especial durante as festas. Depois de repetir isto durante 7 anos e 5 meses, não perdeu sua voz nem se cansou. Finalmente, quando a cidade foi sitiada, viu o cumprimento de seu augurio e cessou seus lamentos. Mas quando se achava percorrendo a muralha, gritou com uma voz penetrante: Ai de ti, de novo, cidade, povo e templo! E para acabar acrescentou: Ai também de mim! Nesse momento, uma pedra foi lançada por uma balista, golpeou e matou o cara, Jesus, filho de Ananias. Assim entregou sua alma, no entanto, ainda emitia aqueles presságios. Se alguém refletir sobre esse fato, esses fatos juntos, né, que o Flávio narrou aqui, se dará conta de que Deus se preocupou com os homens e que ele anuncia a sua raça de todas as formas possíveis, os meios de salvação, né? Quer dizer, Deus está sabendo, vai vir a tragédia, estou te avisando. Vai avisar de alguma forma. Quem estiver sensível a ouvir, ouvirá. Né? Por isso que está escrito que o Espírito diz àqueles que abrem o ouvido e ouçam. E que, no entanto, eles perecem por sua demência e pela eleição pessoal de suas próprias desgraças. Tá? Depois da destruição da Torre Antônia, os judeus fizeram de forma quadrada o templo, ainda que em suas escrituras constasse que a cidade e o templo seriam conquistados quando o templo tivesse a forma. Mas o que mais os impulsionou a fazer a guerra foi um oráculo ambíguo, contido também em seus livros sagrados, segundo o qual, naquela época, um personagem de seu país governaria o mundo. Eles acreditavam que se tratava de alguém de sua raça e muitos sábios se equivocaram em suas interpretações, já que o oráculo se referia ao principado de Vespasiano, que tinha sido proclamado imperador da Judéia. Por um lado, aos homens não lhes é possível evitar o destino mesmo que o preveja, certo? Segundo o que o José está dizendo. E é o destino, ainda que o prevejam, não tem como evitar. Não sei, aí é uma questão que não dá para definir. Alguns dos sinais foram interpretados ao seu gosto, né? Esse que é o problema dos sinais. Existe uma... Bom, enfim, né? Não vou entrar no mérito aqui se é uma coisa muito vaga ou se tem uma objetividade. Mas eles interpretaram o próprio gosto e outros não lhes deram ouvido. Simples assim. Até que com a conquista de sua pátria e com sua própria destruição se deram conta da sua insensatez. E aí Tito é proclamado imperador. Está escrito aqui, ó, após os rebeldes haverem feito a cidade arder e ao próprio santuário de todos os edifícios ao redor, os romanos levaram seus estandartes ao templo e colocaram frente à porta oriental e ali mesmo fizeram sacrifícios em sua honra e proclamaram Tito imperador com grande aclamação. Todos os soldados se apoderaram de tanto saque que na Síria o ouro ao peso se vendia pela metade de seu preço anterior. Entre os sacerdotes que se mantinham em seu posto e no alto da muralha, um jovem sedento confessou a sede que tinha e pediu aos guardas romanos que lhe dessem garantias de segurança. Eles tiveram piedade de sua idade e de seu estado de necessidade, deram-lhe sua palavra e ele desceu para beber. Encheu de água um recipiente que tinha trazido consigo e correu, refugiando-se acima com os seus. Nenhuma das sentinelas pôde prendê-lo, mas amaldiçoaram sua falta de palavra. Mas aquele jovem disse que não tinha transgredido nenhum acordo, pois que ele não tinha feito pacto algum com eles, somente desceu e apanhou água. Como ele tinha cumprido ambas as condições, acreditava ter sido fiel à palavra dada. Os romanos que tinham sido objeto de um engano se admiraram de sua astúcia, sobretudo pela idade do jovem. E no quinto dia, os sacerdotes famintos desceram e, conduzidos pelos guardas de Tito, lhe pediram que conservasse a vida deles. No entanto, o imperador lhes respondeu que tinha passado o momento do perdão para eles, que tinham desaparecido todas aquelas razões pelas quais ele a poderia ter salvado, e convinha que os sacerdotes fossem aniquilados junto com o templo. Para isso, ordenou castigar aqueles homens. Você vê que sempre tem uma justificativa aqui para os atos de atrocidade do imperador. Eu não estou falando nada, mas eu acho que, não sei, cara. Eu, infelizmente, ainda não li toda a obra da historiografia geral referente à queda do templo. Obviamente que, de testemunho ocular, Flávio José tem uma grande autoridade, mas é preciso pesquisar mais sobre o tema, né?
Mas enfim, ele vai dizer, os partidários dos tiranos, como a guerra os dominasse por todas as partes e rodeadas pelo muro, não tinham nenhuma possibilidade de fugir. Pediram para conversar com Tito. Esse se colocou na área ocidental do templo exterior, porque preferia salvar a cidade por causa de seu natural espírito humanitário, que aqui é deflagrado por José que ele tinha esse espírito humanitário de fato, e porque seus amigos assim o aconselhavam, já que acreditavam que os bandidos tinham suavizado suas atitudes. Ali sobre Xisto estavam as portas a uma ponte que unia a cidade alta com o templo, e esta ponte estava entre os tiranos e César. Em um lado e outro a multidão se juntava em massa, os judeus de Simão e João se encontravam acesso pela esperança do perdão, enquanto que os romanos estavam na expectativa da resposta de César às suas petições. Tito se irritou com o fato de que eles, que estavam em situação de vencidos, lhes impusessem condições. Os caras são burros pra caramba, né? Queriam impor condições ao vitorioso, mas enfim. Como se fossem os vencedores. E ordenou proclamar por meio de um arauto que, já que não desertaram e que não esperaram chegar a nenhum acordo com ele, não perdoaria a ninguém, pois então que lutassem com todas as suas forças e se salvassem como pudessem. A partir de agora, ele atuaria em todo momento de acordo com as leis da guerra. Os seus soldados deixou incendiar e saquear a cidade. Aquele dia se seguraram, mas no seguinte queimaram os arquivos da Acra, o conselho e a área chamada Ófila. O fogo se alastrou até o palácio de Helena, que estava edificado no meio da Acra, e também consumiram com as ruelas e as casas que estavam cheias de cadáveres dos que tinham morrido por causa da fome. Basicamente, como Jesus disse, em relação pelo menos ao templo, não sobrou pedra sobre pedra, embora a gente tenha aí os muros de Jerusalém, que não eram efetivamente parte do templo. Os judeus se refugiam nas galerias subterrâneas, depois os romanos se dispõem a assaltar a cidade alta. Os tesouros do templo são entregues aos romanos. Olha só. Nesses mesmos dias, um dos soldados da cavalaria, de nome Jesus, filho de Zebedeu, outro Jesus, recebeu de César garantia sobre juramento de que conservaria sua vida com a condição de que lhe desse algum dos tesouros sagrados. Então os tesouros do templo foram entregues aos romanos. Foi também feito prisioneiro o tesoureiro do templo, chamado Finés, que tirou as túnicas e os cinturões dos sacerdotes, tal. E ele entregou muitos outros objetos preciosos e não poucos ornamentos sagrados. Este feito de Finés, que tinha sido capturado, propiciou-lhe a obtenção do perdão concedido aos detratores. Aos desertores, melhor dizendo. Vitória total de Tito sobre a cidade. Muitos de seus saques, quando passavam dentro para fazer seus furtos, encontravam com famílias inteiras de cadáveres e com suas casas repletas de vítimas da fome. Então, cheios de horror diante dessa visão, saíam com as mãos vazias. Apesar de que se compadeciam dos que morriam dessa forma, no entanto, não tiveram o mesmo sentimento como com os vivos, sendo que degolavam todos com o que se deparavam, com seus cadáveres encheram as estreitas ruas e inundaram de sangue toda a cidade, de modo que muitos incêndios foram também apagados pela carnificina. Os romanos deixaram essa atividade sanguinária ao entardecer. Pela noite o fogo se intensificou e no dia 8 do mês de Coapiel, Jerusalém se levantou em chamas. Essa cidade teria sido totalmente invejada se tivesse desfrutado desde sua fundação de tantos bens como as desgraças que padeceu durante o seu assédio. No entanto, ela mereceu tão grandes infortúnios, não por outro motivo, senão por ter acolhido a geração que lhe ocasionou sua própria ruína, a geração de rebeldes, detratores e revolucionários. Isso que eu estou falando. E aí Tito entra em Jerusalém triunfante. Tito entrou na cidade e se assombrou entre outros aspectos da solidez. Triunfante, mas assombrado. De suas fortificações e das torres que os tiranos em seu estado de loucura tinham abandonado. Quando se apercebeu da elevação do conjunto arquitetônico das torres, da magnitude de cada um dos blocos de pedras, da exatidão de seu encaixe, de sua largura, de sua altura, etc. E aí ele falou, temos lutado com a ajuda de Deus, e Deus é quem expulsou os judeus dessas fortalezas, pois que poder tem as mãos dos homens ou máquinas contra essas torres. É que elas eram tão imponentes.
Todos os prisioneiros que foram capturados no conjunto da guerra somaram 97 mil, e os que pereceram na totalidade do cerco foram 1.100.000. Alguns contestam os números, mas enfim. A maioria desses eram judeus, mas não eram naturais de Jerusalém, pois que tinham se concentrado pessoas de todos os países para a festa dos ázimos, quando de repente surpreendeu-se a guerra. Em consequência, em um primeiro momento, sendo o lugar pequeno, foi propícia uma peste destrutiva e mais tarde a fome voraz. Muitos refugiados no subterrâneo e João de Escala é capturado. Nesse momento, todo o povo tinha sido preso pelo destino como um cárcere. E a guerra sitiou a cidade quando transbordava de gente. O número de mortes superou toda a destruição humana ou divina, pois os romanos, após matar ou aprisionar todos os que encontravam à vista, buscaram os que estavam nos subterrâneos, fizeram buracos no solo e executaram a quantos encontravam. Isso me lembra muito, de novo, o Holocausto. Né? Só que o Holocausto você tem mais vítimas do que culpados. E aqui, nesse caso, você tem muitos culpados que eram judeus também. Ali havia mais de 2.000 cadáveres, uns tinham se suicidado, outros tinham se matado entre si, mas a maioria tinha sido vítima da fome. Cara, muitas vítimas, cara. É difícil de você fazer uma leitura, né? Não meramente histórica, mas desses acontecimentos em termos de mérito, de quem merecia morrer ou não, enfim. Mas ele vai dizer aqui, para os que passavam para seu interior, lhes vinha um fedor terrível de morte, de forma que muitos davam a volta e outros por cobiça penetravam pisando nos cadáveres que ali se amontoavam. Nas galerias acharam muitos objetos preciosos. Todo o caminho era lícito para conseguir alguma vantagem. Também tiraram fora muitos prisioneiros dos tiranos, pois estes nem em seus últimos momentos puseram freio à sua crueldade. Deus castigou os dois como mereciam. João, quando estava morrendo de fome junto com seus irmãos nas galerias subterrâneas, suplicou aos romanos chegarem a um acordo de paz, algo que tinha negado muitas vezes. Agora ele queria paz, né? O faccioso rebelde João. E Simão se rendeu, depois de ter combatido durante um bom tempo contra a adversidade, como veremos mais adiante. Este último foi reservado para servir de vítima na procissão triunfal, e João foi condenado à cadeia perpétua. Os romanos colocaram fogo nos bairros e nas redondezas da cidade e derrubaram as muralhas. E agora o grande finale, que é a cronologia da história de Jerusalém. Vamos ver aqui. Desta forma foi conquistada Jerusalém no segundo ano do principado de Vespasiano, no dia 8 do mês de Gorpieu, 26 de setembro do ano 70. Antes já tinha sido conquistada 5 vezes e outras 2 tinha sido devastada. Pois Azoqueu, rei do Egito, logo Antíoco, mais tarde Pompeu e depois dele Sósio, junto com Herodes, se apoderaram da cidade, mas sem destruí-la. E antes a conquistou e assolou o rei da Babilônia, após terem transcorrido 1468 anos e 6 meses de sua fundação. Seu primeiro fundador foi um príncipe cananeu, que em sua língua materna se chamava Rei Justo, que assim era na realidade. Por isso, foi pioneiro em ser sacerdote de Deus, e ao ser o primeiro em construir o templo, chamou a cidade Jerusalém, que antes se chamava Sólima. Isso aqui está em Gênesis 14, 18. E a passagem diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, dizendo, então, papai continua. Então ele está falando aqui de Melquisedeque, né, que era um sacerdote cananeu, né, pagão, mas que é onde habitava, né, a cidade chamada Sólima, depois se tornou Jerusalém. O rei dos judeus, Davi, expulsou dali o povo dos cananeus e estabeleceu sua nação, certo? 477 anos e 6 meses depois, a cidade foi destruída pelas mãos dos babilônios. Entre o rei Davi, que foi o primeiro judeu que o governou até a devastação levada a cabo por Tito, passaram 1179 anos. Desde sua primeira fundação até sua destruição, transcorreram 2167 anos. No entanto, nem sua antiguidade, nem sua imensa riqueza, nem a diáspora de sua gente por todo o mundo habitado, nem a grande fama de seu culto puderam evitar sua ruína. Assim terminou o cerco
de Jerusalém. Fico por aqui, grande abraço e até mais.